Uma dura derrota do Grêmio, uma derrota que pode, de fato, tirar o Grêmio qualquer possibilidade de título brasileiro. Nós vamos falar bastante dos 3-0, da goleada do Galo sobre o Grêmio lá na Arena MRV. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Estou saindo agora aqui da jornada, o Renato tá dando a entrevista e a gente precisa falar do jogo, botar aqui no canal. Hoje às 8 horas da noite nós vamos fazer a live, tradicional live de domingo, falando da rodada e sobretudo do jogo do Grêmio e o que o Grêmio produziu. É importante que a gente também fale e converse muito com as pessoas que seguem o nosso canal. Gente, o Grêmio fez a opção por jogar com 3 zagueiros. Botou 3 zagueiros, 2 volantes, botou o Galdino de atacante e mudou um pouco a forma de jogar. E o que aconteceu? O Filipão abriu os lados do campo, sempre teve maioria no meio-campo e dominou completamente as ações. Fez um gol, poderia ter feito outros gols e terminou o primeiro tempo com aquela supremacia que outras equipes já vinham fazendo com o Grêmio. O Grêmio sofria ou sofre todos os jogos da mesma maneira, é até óbvio dizer isso. Todos os jogos do Grêmio, o Grêmio termina o primeiro tempo com uma sensação assim, nos salvamos de algo pior. Praticamente todos os jogos do Grêmio a gente viveu isso, todos eles. Esses jogos aí, esses últimos jogos, todos a gente pensou isso. Até mesmo o jogo contra o Botafogo, podia ter sido pior, aqueles negócios que a gente fala. Só que o segundo tempo veio óbvio também. O Renato botou o Nathan Fernandes, o Renato botou o Ferreira, o Renato abriu o time. O Nathan entrou muito bem no jogo no segundo tempo e apertou o Arana, colocou na sua individualidade lá muita condição, criou 2 oportunidades, porque o Nathan tem que jogar. O Nathan é muito melhor que os outros, mas enfim, o Nathan vai ali. Só que o Filipão, vendo o que estava acontecendo, o Filipão botou outro lateral esquerdo. Ele tira um do meio, bota 2 laterais esquerdos, bota o Rubens para fazer uma linha quase dupla de marcação. O Nathan acaba não conseguindo suplantar isso. E o que a gente viu a partir daí? Os contra-ataques que o Filipão começou a armar. O Filipão recuou um pouco o time e disse para o Renato, pode vir. E o Renato abriu o time, botou 2 extremas, botou o Galdino como uma espécie de meia, com 2 volantes, 2 zagueiros. Parecia óbvio e foi óbvio. A cada contra-ataque, uma chance clara de gol. O Atlético chegou a mais 2 gols, fez o 3-0 e depois disso parou. Disse, tem por que a gente sair daqui para fazer mais do que está acontecendo aqui. E o Atlético, então, fez o 3-0, começou a trocar bolas, começou a fazer uma partida de ordem quase protocolar. O jogo terminou 3-0, o Soares teve uma outra oportunidade em cima da individualidade também, e o Grêmio deixa passar uma oportunidade boa. O Botafogo não ganhou o jogo do Santos, ou seja, o Grêmio deixou passar uma oportunidade muito boa de chegar brigando aí pelo título mais uma vez. As 2 últimas partidas do Grêmio, que foram os jogos contra o Atlético e também contra o Corinthians, é que acabaram tirando essa oportunidade do Grêmio. O jogo de hoje, eu vou falar das individualidades, e é preciso falar da primeira individualidade, que é o Renato. O Renato tomou um banho do Filipão. O Renato entrou no jogo do Filipão no primeiro tempo e na arapuca do Filipão no segundo tempo, uma arapuca óbvia. Mas entrou, o Renato precisava abrir o time, precisava jogar para frente, entrou nessa arapuca, então passa muito pelo Renato e pela forma como ele conduziu. A gente falou aqui da preocupação com relação à folga, o Grêmio adotou uma postura de folgar no final de semana 4 dias, o Filipão voltou antes, trabalhou 10 dias e o jogo de alguma maneira nos mostrou isso. O Atlético estava muito mais preparado para enfrentar o Grêmio do que o Grêmio para enfrentar o Atlético, ou seja, passa muito pelo Renato, sim senhor, essa dura derrota, goleada. A individualidade, o Grando não tem falhas diretas nos gols, mas mais uma vez deu azar, né? Tomou o primeiro gol do Arana, um chutaço, passou por cima dele e ele fez mesmo assim 2 ou 3 grandes defesas. O Fábio no primeiro tempo como ala, numa linha de 5, fez boas jogadas ofensivas, defensivamente teve problemas. Os 3 zagueiros conseguiram de alguma forma controlar as coisas no primeiro tempo, mas não tiveram força para sustentar o forte, bom ataque do time
do Atlético. O Reinaldo fez uma partida terrível, jogou muito pouco o Reinaldo. O Ronald tentou, lutou sozinho, meio campo muito aberto, tentou lutar. O Carbajo, tecnicamente, hoje fez uma péssima partida, jogou muito pouco o Carbajo. O Cristaldo, nem sei o que foi fazer, não jogou. O Galdino, da mesma maneira, uma ou outra jogada no primeiro tempo, mas também muito pouco. O segundo tempo, o Renato colocou ele de meia, ele não joga ali. Foi um horror, um horror. E entraram o Natan Pescador no lugar do Galdino mais pro final do jogo, também não dá para falar, e entraram Ferreira e Natan Fernandes. Os dois bem. O Natan Fernandes muito bem, né, fazendo as principais jogadas do Grêmio, e o Ferreira também entrou, se movimentou, tentou, lutou, buscou coisas. Com relação ao Soares, como sempre, né, as duas principais oportunidades, uma ele girou em cima do zagueiro, chutou na trave, outra ele driblou 2 jogadores dentro da área, chutou firme, a bola passou bem pertinho pelo lado esquerdo. Ou seja, uma partida não do Grêmio, mas uma partida que precisa ser analisada além do próprio resultado. Essa análise de que o Atlético esteve muito mais próximo das valências do Grêmio do que o Grêmio das do Atlético, dá uma sensação de falta de trabalho. E isso é que precisa ser analisado. O Grêmio trabalhou muito pouco para enfrentar o Atlético. E o Atlético trabalhou muito para enfrentar o Grêmio. O Atlético sabia tudo que o Grêmio poderia fazer. E fez um jogo de muito enfrentamento contra o Grêmio. O Grêmio, por sua vez, vamos lá e vamos jogar. E não conseguiu suportar isso. O Grêmio segue com 59 pontos, o Atlético passou o Grêmio está fora do G4, mas é preciso dizer que os jogos do Grêmio, nesse momento, são muito bons e o Grêmio tem muita chance de terminar o campeonato no G4. Eu acho que o Grêmio tem muita chance, exatamente porque pega o Goiás, praticamente rebaixado, depois pega o Vasco numa briga direta para o rebaixamento, e depois tem o Fluminense, que vai estar pensando lá no Mundial de Clubes. Então, não vejo maiores dificuldades, maiores problemas. Acho que, de fato, o Grêmio tem muita chance de garantir a sua vaga direta para a Libertadores, exatamente sobre isso. Com relação ao título, aí sim, eu acho que isso não tem mais, porque tanto o Palmeiras como o Flamengo, eles mesmo que tenham dificuldade, eu estou gravando esse vídeo um pouco antes, a gente vai falar sobre isso na live, mas mesmo que eles tenham dificuldade, a gente sabe que dificilmente eles não vão fazer um número de pontos aí suficiente para estar na frente do Grêmio, porque o Grêmio agora pode estar, por exemplo, a 6 pontos do Palmeiras, e aí a gente sabe como é difícil tirar isso em tão poucos jogos, faltam 9 pontos para o Grêmio. Então, neste ponto, sim, realmente é complicado, mas acho que o campeonato do Grêmio é muito bom até aqui, e esse muito bom, é preciso dizer também, passa por toda a estrutura. Quando ganha, ganham todos. Quando perde, perdem todos. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.